Vamos lá, começou. Então, oficialmente aí, boa tarde aí para todos, para todos. Vamos começar então a segunda aula dessa disciplina, né, de fundamentos de avaliação. E a gente, só para resgatar algumas questões, a gente na semana passada discutiu tanto a ideia do texto, né, de um texto que era bem genérico, bem geral mesmo, sobre o que a gente estava querendo introduzir, que é essa ideia do para que avaliar, como avaliar e tal. E tinha o vídeo também, né, que era o vídeo da Jussara Hoffman, que ela falava não exatamente a mesma coisa do texto, mas era de forma complementar. Então a gente discutiu algumas questões assim bem fundamentais. Eu fiz a opção por colocar agora, para essa semana que nós estamos nela, um texto, vocês devem ter visto, que apesar dele falar sobre a questão de avaliação formativa, falar dessa dimensão da avaliação como algo que possa iluminar, né, o processo pedagógico, tem um exemplo que é muito específico da área de medicina, mas eu fiz questão de colocar, apesar de saber que não é a área de formação da gente, né, só para poder mostrar assim, que há determinados elementos que são universais, quer dizer, independente da área em que você atue, há determinadas questões de fundo, né, da avaliação que podem ser aplicados em qualquer área. E aí tem um outro texto que é um pouco mais antigo, né, que eu pedi para ler só até a página 9, que o que me interessava ali, na verdade, não era trabalhar com a aplicação que foi feita para a área da matemática, mas trabalhar com esse conceito, esses dois conceitos de avaliação referenciada à norma e a critério. Então, eu coloquei também uma sugestão de vídeo, que é do Celso Vasconcelos, onde ele também faz um determinado apanhado, uma discussão a respeito de tipos, né, de avaliação, suas funções na escola. E aí, tal qual a gente combinou na semana passada, eu vou fazer o seguinte, eu queria, nesse primeiro momento, fazer uma geral sobre esses conceitos, quer dizer, tentar conversar com vocês um pouquinho a respeito de alguns desses conceitos, né, como avaliação diagnóstica, formativa, somativa, avaliação referenciada à norma e a critério, e depois aí eu abro um tempo para a gente poder entrar mesmo nos textos, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário a respeito dos textos. Tá? Eu acho que semana passada fluiu assim, bem bacana assim, a aula dessa maneira. Mas aí eu queria combinar também com vocês, eu vou falar isso sempre nas aulas, que ao longo da minha fala aqui, sempre que vocês tiverem uma pergunta, um comentário, enfim, né, qualquer questão, uma contribuição, uma reflexão, pode abrir o microfone, tá, e falar. Não precisa de esperar eu falar tudo, assim, eu acho até mais bacana a gente ir conversando e fazendo assim mais um bate-bola. Mas assim, só para mesmo a gente organizar, a gente ter uma ideia, né, do que a gente vai fazer, essa seria a ideia. A gente pensa primeiro numa exposição maior aqui, né, inicial, e a gente entra depois numa discussão a respeito dos textos. Tudo bem, pessoal? A gente, né, organizando assim, eu acho que na última aula a gente conseguiu ter uma discussão bem bacana, assim, bem fluida, né, a respeito das ideias dos textos. Aí, deixa eu só fazer um aviso, aviso paroquial, né, antes da gente começar, que foi o Maurício, acho que falou isso, né, o vídeo da semana que vem, eu ainda vou botar o link dele, até domingo eu coloco o link, tá? É um vídeo do professor André Antibi, ele é professor da Universidade de Toulouse, e ele é autor desse livro aqui, chamado A Constante Macabra, que vai ser o tema da gente na próxima discussão. Aí, se alguém ficou curioso o que é a Constante Macabra, semana que vem, não vou dar spoiler hoje não. E aí eu queria anunciar com muita alegria que o professor André Tibi, ele tinha me convidado há um tempo atrás para traduzir esse livro para o português, e eu fiz isso, achei uma editora que já tinha publicado um outro livro meu,
E essa semana eu recebi já a primeira prova do livro, com a capa, da versão em português. Então, brevemente, a gente vai fazer o lançamento desse livro em português aqui, né, para todo mundo. E se alguém tiver interesse, eu vou colocar o PDF do livro à disposição aí para todo mundo. Eu não coloco ainda, porque ele está... o que eu recebi ainda foi uma prova, então teve algumas correções e tal, daí eu prefiro pegar a versão final, né, para poder expor com mais qualidade, portanto, já com os erros, já todos eles corrigidos, tá? Daqui a pouco eu vou compartilhar aí a capa do livro com vocês, mas é uma alegria muito grande. Aí, obrigado, vocês falaram aí, parabéns e tal, mas, nossa, é muito bacana mesmo. As ideias desse professor, do Antoine Tibi, são ideias muito interessantes, e apesar de ter feito uma pesquisa na França, ele tem, enfim, né? Oui, c'est ça, c'est très magnifique, n'est-ce pas, Mauricio? Mas ele fez uma pesquisa que tem resultados que a gente parece que ele está falando para o Brasil, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma leitura muito interessante, vai ser uma reflexão muito interessante que a gente vai fazer na semana que vem, tá joia? Bom, então vamos lá. Entrando nos conceitos que eu acho que são importantes, a primeira coisa que eu acho que seria legal a gente pensar, e a gente começou essa reflexão, né, na aula anterior, por que a gente deve avaliar, né? Assim, qual que é a razão, e eu vou pensar assim com vocês, qual é a razão pedagógica da avaliação. Na semana passada, a gente discutiu que é necessário fazer esse tipo de processo, né, de avaliação, porque, primeiro, nós não temos certeza do nível de apropriação dos conceitos que nós ensinamos por parte dos alunos. Quer dizer, a gente não dá para olhar para a cara de um sujeito, né? Não dá para a gente rachar a cabeça de um aluno e olhar lá dentro e ver o tanto que ele aprendeu, né? Não existe um aparelho que a gente possa, tipo um termômetro ou um medidor de pressão, não tem um medidor de tanto que aprendeu. Então, o processo pedagógico, ele, como é uma relação humana, ele está associado a uma série de incertezas. São incertezas inerentes ao processo, né? Eu não tenho controle sobre o que passa na cabeça de cada um de vocês nesse exato momento. Eu não tenho controle sobre a maneira como vocês vão processar essas informações. Então, eu preciso sempre saber, eu preciso sempre procurar saber, pelo menos, como que vocês estão transitando em relação aos conceitos, em relação a aquilo que está sendo ensinado. O processo de avaliação, ele é, portanto, um processo que é inerente, né, à questão do jogo pedagógico. Ele infelizmente, toma, às vezes, um papel meio sacrossanto, assim, né? Se você chega numa sala, hoje vai ter prova, daquela coisa, né? Os meninos imediatamente ficam, nossa, vai ter prova, ai meu Deus, e agora? Então, não era para ser assim, no sentido de que quando a gente fala que vai fazer uma avaliação, é justamente para que a gente possa corrigir a rota, corrigir, né, as metodologias, corrigir a maneira de expor, de explicar, em função de um resultado. Mas aí, tal qual a gente já viu, o resultado da avaliação, tradicionalmente, é um resultado do estudante e não do processo. E a Jussara Hoffmann, ela vai falar fortemente contra isso. O próprio Celso Vasconcelos, né, do vídeo dessa semana, ele tem trabalhos também, várias publicações em que ele fala fortemente contrário a isso. Ou seja, para esses autores, o processo de avaliação ele não se traduz em um quantificador, uma nota, um conceito e tal, do estudante, mas sim da relação pedagógica que se estabelece entre professor, aluno, materiais de ensino, enfim, se teve, não teve questões de laboratório, processo, né, a didática utilizada pelo professor, etc. Então, assim, o que está em jogo ali é um resultado muito mais complexo do que simplesmente dizer que essa nota é do estudante. E aí, nesse contexto,
a gente tem algumas classificações, dependendo de qual é o autor que você pega para estudar, ele vai colocar mais classificações ou menos, mas, assim, basicamente, no campo da avaliação, a gente teria 3 grandes processos, 3 grandes tipos de avaliação, né? A avaliação que nós chamamos de diagnóstica, a avaliação que nós chamamos de somativa e a avaliação que nós chamamos de formativa. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre cada uma delas, as suas funções, o seu campo de validade, né? Não cabe aqui, eu acho, nesse momento, a gente trabalhar com uma demonização de um tipo de avaliação em detrimento do outro, de dizer que só uma dessas equivale, as outras não. É importante a gente conhecer que elas existem, que elas estão presentes no cotidiano escolar, e para que cada uma delas serve, né? Quando que eu lanço mão de uma avaliação diagnóstica, formativa, somativa, tá? Então é que a gente vai passar a conversar aqui um pouquinho. Mas aí, para isso, até para motivar um pouquinho aí a gente, né, bater mais um papo, conversar aqui, eu queria perguntar para vocês assim, sabendo que a avaliação diagnóstica, como o nome já está sugerindo, né, é uma avaliação que se faz para ter uma espécie de um raio-x daquela turma, para poder compreender como que são esses estudantes, o que eles sabem fazer, quais os seus conhecimentos, competências. Quando é que vocês indicariam se fizesse uma avaliação diagnóstica? Aí eu estou perguntando para vocês, aqui lembrando, né? Não tem certo e errado, tem o que vocês acham para a gente poder debater, tá bom? Então, a palavra está aberta. Quando você, se alguém perguntasse para você, eu estou querendo fazer uma avaliação diagnóstica, o que você me sugere? Bom, boa tarde, professor Gabriel. Oi, Bruno, bom? Tudo bem? Eu acho que a avaliação diagnóstica eu vejo muitas vezes o pessoal falando de ser aplicada logo bem no inicinho mesmo do processo formativo. Só que, pensando, por exemplo, geralmente eu penso nessa aplicação, por exemplo, em alunos que acabaram de chegar no ensino médio, aqui no ensino técnico. Só que assim que eles chegam ainda, a gente ainda se conhecendo, entendendo uns aos outros ainda. Então, eu geralmente uso, primeiro, num processo de conversa com eles, para poder entender quais são os interesses e tudo mais, numa conversa mesmo, antes mesmo de saber conhecimento. E aí eu vou ter esse diagnóstico, digamos assim, na primeira avaliação que geralmente eu aplico. Como uma avaliação mesmo, como geralmente iria acontecer, sem usar esse nome, sem usar esse viés, mas a partir da primeira avaliação é que eu tenho um diagnóstico assim deles, do ponto de vista de conhecimento, porque na primeira avaliação eu vejo aqueles que conseguiram acompanhar o meu ritmo de trabalho, o meu ritmo de processo, eu consigo identificar as principais dificuldades deles, e a partir daí eu começo a mudar os rumos. É claro, a gente não espera só a avaliação, né? A gente vai conversando sempre, o tempo todo, mas como avaliação, assim, como instrumento, eu uso a primeira avaliação, que acontece depois de um mês de aula aproximadamente, porque já deu tempo deles se acostumarem com o meu jeito de perguntar, com o meu jeito de falar, com o peso que eu não dou tão grande assim à avaliação em si, né? Então, assim, se me perguntarem a respeito de qual o momento de aplicar uma avaliação diagnóstica, eu indicaria que não fosse no primeiro contato, digamos assim, com os estudantes, que tivesse um tempo de acomodação, para então você conseguir chegar realmente aonde os estudantes estão e o que eles sabem. Bom, pessoal, boa tarde para quem não falei ainda. Assim, eu sou relativamente novo na carreira docente ainda, né? Eu tenho percebido com as conversas que eu tenho tido, com as experiências que eu tenho vivenciado, a avaliação não necessariamente, nesse caso, estaria relacionada a algum conteúdo técnico, alguma coisa assim, algum conteúdo teórico, né? Pode ser você pode estar avaliando outras coisas, né? Comportamentos, atitudes, conhecimentos prévios, né? Dessa forma, eu creio que, pegando o gancho do professor Bruno, se essa avaliação diagnóstica se referir a conteúdo das disciplinas e tal, realmente é mais interessante dar um tempinho
para aclimatação. Agora, se essa avaliação for com o intuito de fazer uma sondagem mesmo, de conhecer o perfil dos alunos, eu creio que possa ser feito logo no primeiro ou no segundo encontro. É claro que explicando exatamente qual que é o propósito e tentando, dentro do possível, vencer aquela barreira que se cria, ou aquele estereótipo que tem quando você fala assim, vou fazer uma avaliação. Aí a pessoa você já cria um medo. Já estou sendo avaliado, já estou sendo julgado. Mas uma vez que você aborda isso aí com um viés mais de um bate-papo, de uma sondagem, eu creio que seja possível, claro, depende muito do tato ali, né, para lidar com o público, mas eu creio que pode ser feito no início, né, tomando cuidado para não dizer que eles estão sendo avaliados. Então, como uma sondagem, eu creio que possa ser feita logo no início mesmo. Obrigado. Obrigado, Maurício. Eu vou passar para o Edmar. Boa tarde, meu amigo, tudo bom? Oi, Gabriel, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos colegas. Ô, Gabriel, eu, ao longo aí dos anos, tenho trabalhado com avaliação diagnóstica muito na linha do que o Maurício acabou de dizer. Aqui no Campus São João Evangelista, acredito que não seja muito diferente nos demais. Nos cursos técnicos, que é onde eu trabalho há muitos anos, a gente recebe alunos, assim, as turmas são muito heterogêneas, né? Acho que na maioria das disciplinas, e na educação física não é diferente. Você tem alunos que trazem, às vezes, uma bagagem interessante e tem alunos que tiveram uma defasagem muito grande aí durante o ensino fundamental. Então, eu faço essa avaliação com esse objetivo mesmo de buscar um pouco do que eles trazem de vivência ao longo dos anos na disciplina, e não de avaliar ali, necessariamente, o conhecimento deles em relação à disciplina. E procuro fazer isso de forma mais informal, dialogada, sem uma formalização de um momento de avaliação. Obrigado, Edmar. Leila? Boa tarde a todos. Eu fiquei aqui, né, meio perdida, né, porque pelo vídeo, né, o Celso Vasconcelos, ele coloca que a avaliação deveria ser feita no início do processo, né? E o objetivo da avaliação é fazer uma avaliação, uma análise prévia, né, um mapeamento prévio do conhecimento do aluno, né? Saber o que ele domina e o que ele não domina, né? Então, ficou na minha cabeça que essa avaliação é uma avaliação que deve ser feita no início do processo. Não sei, você perguntou, né, qual seria o momento, mas agora eu fiquei na dúvida se esta avaliação ela poderia ser feita em outros momentos, né? Então, é isso, é mais um questionamento mesmo. Ô, Leila, obrigado. Eu vou fazer uma fala aqui, tentando fechar um pouquinho, né, dando uma costurada aí no que vocês quatro já disseram, mas eu abro depois para, né, quem quiser continuar falando, tá joia? É só para não se perder muito assim as ideias. Então tem um primeiro ponto que eu queria dizer, que é o seguinte: quando o Bruno diz, não, no primeiro dia de aula, né, eu converso para sentir a turma, o que casa muito, né, com o que o Edmar falou, é uma avaliação diagnóstica. Lembrando que a avaliação não é necessariamente algo que está formalizado como uma prova, como um desenho, um esquema, ou uma avaliação de habilidades físicas. Não precisa de ser necessariamente algo formalizado, né? Isso que eu estou fazendo aqui agora, de perguntar para vocês quando é que vocês, né, indicam, é uma avaliação, é um diagnóstico para eu tentar entender o nível de compreensão, o nível de aplicação, de apropriação dos conhecimentos, o que vocês pensam a respeito. E isso é importantíssimo, né, como um ponto de partida para a gente qualificar mais ainda as discussões. E aí eu queria dizer uma coisa que me parece assim: existe realmente um senso comum dentro do campo da avaliação de que, quando eu falo em avaliação diagnóstica, quanto antes eu fizer, melhor, né?
Mas essa avaliação diagnóstica, ela quase, assim, eu tendo a dizer que ela não é algo que deva ser pontual num primeiro dia de aula, ou numa primeira semana, ou no primeiro mês de aula, né? Essa avaliação diagnóstica, seja ela formalizada ou não, ela tem que ser contínua, porque a cada aula você vai apresentar um elemento novo, ou você vai treinar algo que já foi trabalhado antes. Então, assim, formalmente, né, conceitualmente, uma avaliação diagnóstica, ela está sempre a serviço de você conhecer, seja um perfil da turma em relação a comprometimento com o estudo, um perfil da turma em relação a uma habilidade, seja ela motora, lógico-matemática, abstracional, enfim, ou seja ela de conhecer, saber se os estudantes dominam conceitos e operações específicas. Então, eu posso me valer de uma avaliação diagnóstica, sim, se o meu interesse, por exemplo, é saber, será que esse pessoal sabe somar fração? Estou chutando. Será que esse pessoal aqui tem uma capacidade inferencial? Será que esses estudantes conseguem, a partir de algumas informações, tirar conclusões para além do texto? Ou não? Isso, de alguma forma, acaba guiando, esse conhecimento acaba guiando os passos seguintes. Quer dizer, se eu tenho um diagnóstico na minha frente de que, por exemplo, aquela turma é uma turma que tem uma dificuldade muito grande no raciocínio inferencial, para continuar no meu exemplo, independente de eu ser um professor de história, de língua portuguesa, de física ou de matemática, a minha condução não pode ser exigir, desde um primeiro momento, esse raciocínio inferencial. Eu tenho que resolver isso primeiro, né? E isso pode ser um projeto de todos os docentes daquela turma. A gente tem que criar estratégias para poder ajudar os estudantes a romperem isso. E só depois seria possível a gente trabalhar conceitos que exigem inferência. Então, assim, a ideia do diagnóstico, algumas pessoas colocaram aqui no chat, o Marcos, né, que tem que ser no decorrer do processo. Assim, o que eu estou querendo dizer é que não existe, ou não deveria existir, esse é um ponto importante, uma única avaliação diagnóstico para aquela turma. Tipo assim, eu faço isso, seja na primeira semana, no primeiro mês, enfim, não interessa onde você vai botar esse ponto zero, mas que a avaliação diagnóstica ela seja, de fato, um processo, né? Seja algo do cotidiano escolar. Quer dizer, sempre que eu vou apresentar ideias novas, sempre que eu vou trabalhar com algum conceito, é importante perguntar, né, para os estudantes o que eles pensam a respeito. Tem um pesquisador, ele já é aposentado, ele é professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que chama Marco Antônio Moreira. Marco Antônio Moreira ele fala um negócio muito interessante. É impossível ensinar alguma coisa para alguém sem saber o que esse alguém pensa a respeito. Então, assim, a avaliação diagnóstica cumpre muito esse papel. Né? Por exemplo, imagina que você está diante de uma turma que tem um rendimento acadêmico muito bom, assim, não tem problemas de ordem conceitual, vamos dizer assim, mas que é uma turma onde a maioria dos estudantes detesta a disciplina que você ministra. Se você descobre isso antes, é possível a gente criar uma estratégia para tentar desmistificar aquela má vontade, às vezes, que dá por não gostar da disciplina. Então, é nesse sentido. A avaliação diagnóstica ela tem um espectro muito amplo. Mas uma coisa é importante, né? Ela não pode ser um momento estanque, fez aquilo e depois acabou. Até para que você tenha condição de fato, ir corrigindo, né? Corrigindo, assim, a rota, né, do seu planejamento pedagógico. Mas eu queria conversar com vocês, aprofundando um pouquinho, que eu vejo uma outra função da avaliação diagnóstica, que, em geral, é muito pouco tratado em textos sobre avaliação, mas eu coloco nessa outra função uma importância muito grande. E, de uma certa forma, naquele texto que fala, naquele texto que fala da medicina lá,
eles tocam muito isso, que é uma palavra chamada problematização. Veja, eu vou ter que fazer uma pequena incursão aqui na psicologia cognitiva para a gente poder embasar o que eu vou dizer. Muitos autores da psicologia cognitiva, dessa área da cognição, e aí autores até bem diferentes, mas eles têm um traço em comum. Aí eu vou falar, por exemplo, o Piaget, que era um epistemólogo suíço, o Vygotsky, né, que era bielorrusso, o Vallon, francês. Então, assim, tem várias pessoas ao longo do mundo, que em épocas até um pouco diferentes, que estudaram o processo do que é conhecer, né, o que é aprender, o que é desenvolver, e eles chegam a uma conclusão de que o conhecimento ele se forma a partir de problemas a serem resolvidos. É mais ou menos dizer para vocês assim, se nós nunca tivéssemos tido contato com problemas, seja de ordem de manutenção da espécie mesmo, de conseguir alimento, como, né, há muito tempo atrás nossos antepassados tinham, eu não estou falando só problemas de ordem, vamos falar assim, intelectual, mas problemas mesmo, cotidianos para resolver, muito provavelmente não haveria como houve o desenvolvimento conceitual tão forte como teve a espécie humana. Então, assim, o conhecimento ele é o resultado, né, da interação entre o sujeito que está aprendendo e os diversos objetos de conhecimento que estão presentes aí no mundo, as outras pessoas, elementos da cultura, do meio físico. Então, assim, a gente só aprende quando a gente é desafiado a aprender. Esse é um ponto que talvez seja um ponto importantíssimo. Se você não desestabiliza de alguma maneira um estudante, ele não tem a menor razão para qual aprender. Tá? E aí eu queria marcar aqui um terreno importante, que aprender significa você desvestir um monte de coisa que você sabe, ou acha que sabe, e ter que incorporar outros elementos. Isso é um processo difícil, às vezes moroso, é um processo, às vezes, que é meio chato, né? Porque assim, eu achava que sabia umas coisas, agora eu vi que eu não sei, então dá uma certa insegurança. Piaget chamava isso de desequilíbrio, né, cognitivo. Então, assim, a gente aprende frente a problemas para serem resolvidos. Portanto, parece ser adequado que um ensino que respeite essa característica do ser humano deva ser um ensino que apresenta a todo momento problemas para que os estudantes resolvam. A ideia dessa palavra problematização vem justamente daí. Eu tentar entender, dada uma faixa etária com os estudantes com os quais eu trabalho, dado um determinado objetivo que eu tenho de ensino, como que eu posso apresentar perguntas, tarefas, questões, situações, problema, né, para que esses estudantes se sintam, de alguma forma, motivados para resolver esse problema. Né? Quer dizer, mostrar que o que ele vai aprender, ele tem uma razão de ser, que não é o conhecimento em si, puro e simples, mas é possível a gente aprender por meio do enfrentamento e da resolução, né, progressiva de problemas. Essa palavra problematização está muito ligada a essa característica do ser humano. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque me parece que uma função essencial da avaliação diagnóstica é ser a primeira problematização que você lança sobre um determinado assunto. Então, é claro que a avaliação diagnóstica tem essa capacidade de verificar o que o aluno sabe, o que ele não sabe, o que ele dá conta de fazer, o que ele não dá conta, o perfil dele, inclusive de preferência. Tem turmas que são mais participativas, outras são mais retraídas. Então, assim, a avaliação diagnóstica cumpre, sim, esse papel de ser esse elemento para nos dar conhecimento, né? Onde que nós estamos, falando em bom mineirês, oncotô, né? Agora, veja, a avaliação diagnóstica também, se bem pensada, bem estruturada, ela já apresenta problemas a serem resolvidos que vão dar sentido aos conceitos que a gente vai trabalhar.
Então, olha que legal. Ao fazer uma avaliação diagnóstica pensada ao longo do processo, né, de forma cotidiana, você está sempre lançando situações que talvez o estudante não tenha ainda todos os recursos para resolver. Talvez ele não saiba todos os conceitos, talvez ele não tenha todas as habilidades motoras para desenvolver aquilo. Mas com esse problema, com esse diagnóstico, portanto, você já bota a pulga atrás da orelha, quer dizer, vão ter determinadas coisas que a gente vai ter que resolver, vai ter que desenvolver ao longo da aula, para que ele seja capaz de dar uma resposta mais completa ao final do curso. Isso promove, nas atividades de ensino, um acesso que a gente chama de recursivo, né? A gente tem uma ideia inicial, apresenta um panorama geral lá no diagnóstico, vê o que o aluno já sabe, o que ele ainda não sabe, organiza o material de ensino para sanar aquelas dúvidas e, ao mesmo tempo, você pode, no final, voltar aqueles problemas do diagnóstico para ver se, de fato, houve uma evolução ou não. Será que aquele problema que era difícil, às vezes, no início, será que o cara já consegue lidar com ele mais fácil? Então, cria um mecanismo, né, uma engrenagem, onde o diagnóstico, ao mesmo tempo, apresenta o problema, vê o que ele sabe, o que não sabe, mas já prepara o terreno na hora que ele vai aprendendo. Eu já tive assim, vários exemplos ao longo das minhas aulas em que acontece uma coisa parecida. Então, na hora que você fala de uma coisa, isso é aquele negócio lá que você perguntou para a gente outro dia, e isso é muito legal. Que, de certa forma, começou a acontecer quando a Leila fez a fala dela. A Leila disse, não, mas eu vi lá no Celso Vasconcelos, que era no início, agora você está perguntando isso, você está perguntando, será que não é? É isso mesmo, é lançar a mão de perguntas, de situações, às vezes muito simples, mas perguntas que podem levantar o debate, levantar o questionamento, fazer a pessoa pensar no que ela já sabe, o que ela já viu. E nesse sentido, às vezes, essas perguntas meio que podem parecer, às vezes, meio malucas, capciosas, sem sentido num determinado momento, podem suscitar um debate e esse debate ser muito amplo. Bom, beleza, gente? Alguém quer fazer algum comentário ainda a respeito, né, da pergunta que eu fiz no início, sobre isso que eu falei agora? Já tinham pensado nessa função da avaliação diagnóstica? A palavra está aberta, gente. Um de cada vez, por favor. Vai lá, Leila. Pode falar, Leila. Eu esqueci de ligar o microfone. Essa eu acho que é a frase do ano, né? Seu microfone está desligado. Isso aí. Porque a gente, como docente, está sempre com o microfone ligado, né? Quando a gente, como aluno, a gente esquece do microfone. Mas eu gostei muito dessa colocação, né? Então, eu queria colocar aqui que enquanto você falava, inclusive, eu estava pensando, antes de você falar, né, na proposta, das possíveis propostas aí para avaliação diagnóstica, né, que foi bastante interessante, nessa questão da problematização, né? Antes disso, eu estava me perguntando como é que seria o feedback, mas não dentro desse contexto, entende? Do contexto que você apresentou, né? Dentro de um outro contexto, porque é um diagnóstico, né? É um levantamento de informações, né? Mas, no caso da gente usar esta avaliação, né, para um outro momento, diferente deste que você coloca para a gente, como é que seria o feedback para o aluno? Não sei se você entendeu isso. Eu vou tirar, não estou falando dentro do que você propôs agora, da problematização, de servir de subsídio para as outras etapas e tal, né? Mas se a gente usar da forma como o professor do vídeo, né? O Celso Vasconcelos. O Celso, como ele coloca, como é que seria esse feedback com o aluno? Teria um feedback? Tem alguma situação assim que a gente podia usar?
assim, tem diversas possibilidades, e aí depende muito da natureza, assim, do interesse que a gente tem no momento de fazer um determinado tipo de diagnóstico, da manipulação desses dados, né? Então, assim, depende, inclusive, do tempo que a gente tem disponível, né, para desenvolver o conteúdo, porque esse é um ponto, assim, quando a gente põe o pé no chão, assim, na sala de aula, a gente sabe que a gente tem uma tradição aqui no Brasil de ser muito conteudista, né? Então, eu vi uma pesquisa, só abrindo parênteses, de um colega lá da Faculdade de Educação, e foi muito legal, porque ele chegou a afirmar que a biologia do ensino médio brasileiro tem mais vocábulos do que o francês falado coloquialmente. O que é um absurdo, né? Se a gente for pensar, é muita coisa. E não é só a biologia, é a química, a física, a português, a história, a geografia. E a gente, como é a escola que tem um ensino integrado, quer dizer, além disso, ainda tem disciplinas de ordem técnica. Então, assim, é um volume de conteúdo muito grande e a gente tem um tempo finito para trabalhar com isso. Então, essa é uma variável também que é muito importante na nossa realidade. Então, por exemplo, seria legal você fazer um diagnóstico na aula seguinte, mostrar para a turma, olha, galera, tá aparecendo isso aqui, ó. Tem muita gente que está com dúvida, não está conseguindo fazer tal coisa. Então, sabe, e de repente gerar um relatório, né, para cada estudante, seria ótimo, seria muito legal. A gente sabe que na prática tem um limitador aí em relação ao tempo. Então, vou contar assim, mais ou menos o que eu faço e alguns outros colegas que tentam fazer isso também. Então, assim, a gente faz esses diagnósticos e, no início de uma aula, faz um apanhado geral, assim, olha, nós vamos ter que trabalhar com tal atividade porque a gente está percebendo que vocês têm que correr atrás de um conceito ou de um determinado tipo de operação e tal. Mas isso ao longo das aulas mesmo. Então, assim, eu não consigo usar, por exemplo, uma semana inteira, né, de aula para fazer um retorno para os estudantes de forma muito pormenorizada. Mas, pelo menos, se a gente tem uma visão assim, mais dessas linhas gerais, aí é legal. E durante as avaliações que acontecem, né, ao longo do processo, a ideia é tentar mostrar, escrever mesmo, às vezes, para os estudantes, mostrar para eles, olha, esse caminho está legal, tenta fazer assim. E aí eu acho que dá um conjunto, né, do diagnóstico com as avaliações formativas, a gente tem aí um retorno muito interessante para dar para os alunos. Tá? Não sei se eu te respondi, mas se você quiser, né, conversar um pouquinho mais. Maurício. Ô, Gabriel, uma pergunta. Foi igual eu falei, né? Eu tenho feito as coisas até pouco tempo atrás, era mais na base da intuição mesmo, e mais recentemente, quando eu fiz a pós-graduação em docência, eu comecei a ver que existem procedimentos, técnicas e teorias que embasam esse tipo de todo o planejamento, né? Eu tenho feito, pelo menos nas disciplinas, bom, eu sempre faço, né, nas primeiras aulas, uma conversa, pergunto de onde o que faz para quebrar o gelo, até assim, mas, que nem eu falei, de uma maneira bem intuitiva mesmo. Agora, trazendo para o método da avaliação diagnóstica, qual que é eu sei que, assim, eu sou engenheiro, né, então ciências humanas ainda é um território meio novo para mim, mas até que ponto ou qual que é o limite, né? Eu imagino que seja algo meio tênue entre o que é uma sondagem informal, uma conversa dessa, até que ponto é possível extrair algum tipo de informação deles e tal, e a partir de qual momento torna-se necessário, então, um procedimento formalizado, às vezes com começo, meio e fim, ali, que tipo de pergunta é feita, como que as respostas são colhidas, como que você compila aquilo ali, de que maneira que você trata aquelas respostas e de que maneira você estrutura ou readequa o seu conteúdo para vir ao encontro disso que você obteve. Ou seja, se uma conversa simples, mais informal, sem registro, por exemplo, só via oral mesmo, com o pessoal da sala e tal,
até que ponto isso pode ser considerado uma avaliação diagnóstica, ou se for feito de maneira informal e solta desse jeito, não, isso é só uma sondagem e acaba sendo, tendo pouca eficácia, porque você não vai ter um procedimento estruturado ali, você vai mais na base da sua memória ou do seu, enfim, não sei se me fiz entender. Não, sim, com certeza. Deixa eu colocar uma questão, e eu acho que você está tocando um ponto que é essencial. Eu achei até que você fosse fazer uma outra pergunta, que é da linha de separação entre a avaliação diagnóstica e a formativa. Eu falei, opa, já vai dar o gancho aqui, mas eu vou falar disso depois, tá? Então, deixa eu tentar colocar uma questão. Primeiro, qualquer tipo, isso é assim, por definição, né? Assim, qualquer tipo de tentativa de extrair alguma informação prévia, seja ela mais informal, como você está dizendo, como é um bate-papo, alguma coisa assim, até um instrumento pensado, né, tipo uma prova que você aplica e tal, um questionário, ou um parecer sobre um filme, enfim. Isso são possibilidades isso tudo é tipificado. Qual que é o problema da gente fazer essa avaliação somente por meio de conversa, né? Assim, uma conversa mais geral com a turma. É sempre bom ter essa conversa com a turma. Mas existe uma questão que nem todos os alunos participam, então pode ser que a gente perca importantes elementos para criar um perfil da turma utilizando a conversa, tá certo? E aí, nesse ponto, se o objetivo for não só ter uma visão mais panorâmica da turma, mas sim ter uma visão mais acurada a respeito do perfil da turma mesmo, talvez seja interessante você optar por organizar mesmo um teste, ou então, existe uma técnica de composição de grupo em sala de aula que foi desenvolvida pela professora Esther Grossi. Ela já foi deputada federal, ela criou um método de alfabetização muito interessante. Não sei se vocês conhecem a professora Esther Grossi, ela tem uns cabelos todos pintados, ela tem 80 e tantos anos agora, muito participativa, muito ativa na área da pesquisa, e ela desenvolveu um método, depois eu colo lá nas páginas, aí, né, seja no Moodle ou lá no Classroom, um texto muito breve em que a gente explica como fazer esse método. Qual que é a ideia? É a gente criar grupos de trabalho na sala que não sejam grupos escolhidos pelo desejo dos seus participantes. E aí ela cria, na turma, ela faz algumas perguntas para os alunos escreverem a resposta. Ela sempre faz isso no primeiro dia de aula, ela indica que isso seja feito no primeiro dia de aula, e esse grupo de trabalho pode continuar. Sempre que houver trabalho em grupo, faz com eles. Então, a primeira pergunta que ela fala é assim, de quem eu posso aprender algo na sala? Quem que acha aí que pode me ensinar alguma, né? Eu posso aprender de quem na turma? Depois, para quem eu gostaria de ensinar algo? E depois, ela pergunta assim, com quem eu gostaria de trocar informações? Então, vai pela visão dos estudantes, de qual seria o estudante com maior conhecimento a ponto de poder me ensinar, qual é o que eu vejo que tem menos conhecimento numa área e eu poderia ensinar para ele, e qual que eu acho que tem conhecimento parecido com o meu para eu poder fazer a troca. Ela pontua essas respostas, e aí ela cria um quadro, ela faz no quadro, né, um quadro negro, ela vai botando o nome das pessoas, e aí ela atribui 5 pontos para a primeira resposta, 3 pontos para a segunda e 2 para a terceira. E aí, com isso, ela cria uma espécie de um ranking, né, da sala em função da pontuação. Ela pega os 4 primeiros do ranking, e aí o primeiro ele vai escolher uma outra pessoa para ir para o grupo dele. O outro escolhe uma pessoa, e por aí vai. Eu vou detalhar depois no texto, eu coloco lá para vocês. E aí ela monta grupos que são necessariamente heterogêneos, porque tem aquele cara que foi reconhecido como o cara que mais tem a ensinar,
tem um outro que teve mais abaixo no ranking. Então, é um grupo que necessariamente não vai ser aquele grupo só dos alunos de alto desempenho juntos, que eles são separados na hora da composição do grupo. E aí, com esse grupo heterogêneo, dá para fazer uma conversa que é mais representativa do perfil da turma. Então, se for para fazer uma avaliação mais assim, mais aberta do ponto de vista assim, de uma conversa, talvez seja legal lançar algumas questões para discussão sobre o que sabem, o que querem, enfim, dentro dos grupos, e a gente avaliar a fala de representantes desses grupos. Essa é uma atividade, uma saída assim, de diagnóstico também que é muito interessante. Com a vantagem, né, que assim, entre eles, os estudantes, eles acabam, entre os próprios estudantes, eles têm uma certa liberdade maior para poder falar, para poder, né, se posicionar, que a gente, como professor, às vezes não tem, né, com um grupo de estudantes. Então, assim, a gente não vai ter, do ponto de vista da avaliação diagnóstica, um manual do tipo assim, olha, se você quer fazer isso, então use tal coisa. O que é possível é a gente fazer instrumentos diversificados. Começa com uma conversa, pode fazer a constituição aí do grupo, passa depois para um modelo mais formalizado, de um conjunto lá de perguntas, de questões, e à medida que o conhecimento vai avançando, né, que as aulas vão avançando, vai usando esses instrumentos em pontos, né, específicos lá da aula. Maurício, não sei se eu te respondi, mas se quiser ainda, né, fazer alguma pergunta, você ou a Leila, fiquem aí à vontade, tá? Não, Gabriel, é interessante, sim. Uma coisa que assim eu não consigo deixar de me sensibilizar. Uma coisa é quando você tem lá dedicação exclusiva, salário bonitinho, uma carga horária decente. Agora eu fico imaginando aí um docente que trabalha em 3, 4 instituições, aula de manhã, tarde, noite, levar trabalho para casa, final de semana, em que momento que é possível fazer essa? Não, sem chance. Não é. Não é mesmo, e a gente, eu não sei se foi, que a semana passada eu dei aula nessa turma, né, e depois eu fui dar aula no Prof.EPT. Em uma delas, eu não sei se foi com vocês, eu disse isso. Eu fui professor da rede privada, em Belo Horizonte, da rede estadual e privada, e a minha segunda-feira eu dava 18 aulas, só na segunda-feira. Hoje, se um de nós está com 18 aulas, a gente já considera que é uma carga horária muito alta, né? Então, assim, para um professor, igual eu, por exemplo, eu dei 72 aulas por semana, já cheguei a fazer isso. Cara, era assim, impraticável. Meu filho mais velho, eu vi acordado domingo de noite, né? Acabava de tocar a musiquinha do Fantástico lá, ele ia dormir, e eu só ia vê-lo acordado na quarta-feira, de noite. Então, assim, é um ritmo danado. Nesse modelo, cara, não tem jeito. A gente liga o piloto automático e vai embora. Então, tudo que nós estamos dizendo aqui implica necessariamente numa capacidade de reflexão sobre a ação. Paulo Freire falava muito isso. Inclusive reflexão... Oi? Desculpa. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, eu estava dizendo assim, que essa reflexão sobre a ação, ela só é possível quando você tem tempo para refletir, né? Então, realmente, nada disso é possível. Você não consegue sequer, como uma carga horária dos nossos colegas aí, às vezes de rede estadual, às vezes o cara dobra, né? Tem um cargo ainda na prefeitura, ele não consegue sequer conhecer os estudantes, né? Conhecer os seus alunos. Então, e assim, mesmo no caso do Instituto Federal, né, se a pessoa tiver ali em quantas comissões, desenvolvendo projeto, às vezes coordenando curso, diretoria de ensino, e acaba que esse planejamento a médio e longo prazo acaba ficando relegado e a pessoa torna-se simplesmente apagar incêndio. Você vai onde o mais assim, o que você julga imprescindível que tem que ser feito ali, né? Você nunca trabalha com ações de melhoria, você está sempre retroagindo, na verdade, né? Sim. A gente acaba trabalhando muito com a intuição, você usou esse termo aí há pouco tempo, que é uma coisa muito forte do magistério brasileiro, a gente tem uma questão assim, eu acho que vem por aqui e tal, mas as condições objetivas, assim, de produzir um processo de avaliação
que auxiliem mesmo, né, o processo pedagógico, isso passa necessariamente por condições mesmo de trabalho, por tempo, para refletir. Por isso que o magistério é uma carreira tão difícil da gente mensurar, da gente quantificar horas de trabalho, né? Porque, às vezes, eu como professor, às vezes eu estou pensando aqui numa atividade para vocês, antes da aula, ou escolhendo um texto, mas para escolher aquele texto, quantos outros eu tive que ler? Agora, se a gente entra nessa loucura de muitas aulas, né, 10 aulas por dia, eu não tenho tempo sequer para ler os textos e escolher. Eu vou pegar um qualquer lá que eu acho mais adequado, né? O primeiro que me aparece. Então, assim, a gente não consegue, de fato, amadurecer no teor, por exemplo. O que o aluno quis dizer quando ele escreveu esse negócio na minha prova? Se você não tiver tempo para parar e pensar, vai ser no automático mesmo. A correção vai ser rápida. Mas como a disciplina que a gente está é fundamentos de avaliação, eu acho que a gente tem que problematizar isso no sentido de dizer, olha, o ideal é esse, né? E aí a gente tem que bater sempre esse ideal com o pé no chão da sala de aula das condições efetivas de trabalho, né? Eu jamais diria, por exemplo, eu já trabalhei com curso de formação para professor do estado de Minas Gerais. E uma das coisas que me incomodava muito é quando alguns colegas que também davam esse curso diziam para os nossos colegas professores do estado, não, mas vocês têm que dar um jeito de ler mais, gente. Eu falava, mas que hora que o cara vai ler? Sabe? Aí o cara virou e falou assim, não, você tem que comprar um livro para atualizar. O livro é $250. Você entende? Então, assim, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter um bom senso em todas essas atividades. Tá joia? Alguém tinha levantado a mão e eu acho que depois abaixou e eu perdi quem foi a pessoa, mas quem acho for que foi pode a abrir. professora Dayana, não foi? Acho que eu lembro de ter visto a mãozinha dela levantada. Eu acabei perdendo, mas Dayana? Se for Dayana, pode Não, viu não. Não? Ops. Bom, então... Gente, algum outro... Bruno, por favor. Só chamando a atenção, né, nessa questão do que a gente tem na prática e do que a gente almeja também, né? Porque se a gente não problematizar isso efetivamente, do que a gente precisa ter, dessas condições que a gente precisa ter para fazer um bom trabalho, se a gente não tem consciência dessa necessidade, a gente vai aceitando cada vez mais encargos, cada vez mais volume, uma vez que a gente está nesse piloto automático. Então, acho que é importante também essa colocação de entender nesses fundamentos de avaliação essa necessidade do que é necessário, dessa grande necessidade para fazer um trabalho bom na questão da avaliação, e aí a gente enxerga, como o Maurício colocou, que a gente não tem essas condições devido à nossa carga, e é importante tomar consciência disso para começar a se organizar e ter consciência para poder não aceitar isso como, beleza, é assim mesmo e pronto, e vamos embora, né? Para que a gente consiga lutar para ter as condições ideais, né? Mas que a gente saiba por que a gente quer ter as condições. Eu acho que isso que você está dizendo é essencial, né? No sentido da gente ter um embasamento teórico e para saber, assim, por que eu preciso de mais tempo? Não, porque eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. O resultado que eu espero é esse, né? E realmente qualifica até a qualquer tipo de solicitação, né? De tempo. Eu lembro sempre do conceito, né, que o Paulo Freire sempre falava sobre utopia. A utopia não como um sonho, uma quimera, algo, mas assim, a utopia como um ideal, né, que faz a gente caminhar. Eu acho que em alguns momentos a gente vai ver, do ponto de vista teórico, a avaliação formativa do sujeito como uma utopia, mas é algo que nos move, né, algo que nos faz lutar por uma situação, por um ambiente, por um conjunto de situações que sejam mais adequadas. E isso é essencial, né? Eu acho que a gente precisa realmente, quanto mais a gente tiver embasamento teórico para poder planejar o que a minha reivindicação ela se justifica por quê, qual o resultado, o que eu quero de melhoria, a gente consegue, de fato, enfim, ter mais força, né, nos argumentos. Mais alguém aí, gente? Olha, eu achei que o Maurício fosse fazer a pergunta, eu disse lá,
Você vai encontrar em alguns autores uma não distinção entre avaliação diagnóstica e formativa. E aí eu vou explicar por que mais um pouquinho à frente, que eu queria fazer a distinção da avaliação somativa para a avaliação formativa. Tá? Então, vamos pensar uma coisa. Do ponto de vista do processo de aprendizagem, a gente pode imaginar que existem dois momentos, que são momentos bem distintos até. Existe um processo, existe um momento, né, um intervalo de tempo, que é uma fase mesmo de aprendizagem. Nessa fase de aprendizagem, é comum e é desejável que ocorram erros. O erro, ele é constitutivo da aprendizagem. O erro é quando eu estou parcialmente, né, inserido num determinado contexto, num determinado conjunto lá de conceitos, de relações, de regras, e eu acho que a solução do problema é uma, quando na verdade é outra. Então, assim, do ponto de vista psicológico, o erro é uma tentativa, um ensaio, né, algo que eu acho que é relevante, acho que é verdadeiro, acho que é correto, mas que quando colocado com um quadro teórico, conceitual de fundo, aquela minha proposição não está correta. E aí, quando eu tomo consciência desse erro, eu tomo consciência de que o que eu estou pensando não condiz com o modelo teórico, eu tenho condição de procurar um outro modelo, de procurar uma outra explicação, de fortalecer conceitualmente. Então, existe essa fase, que é uma fase de aprendizagem. Mas existe uma outra, que seria uma fase mais de consolidação do que eu já aprendi. Pode ser eu, por exemplo, voltando aos problemas que foram apresentados lá no diagnóstico, tomando contato com outros problemas, com outras coisas para resolver. E aí, uma coisa interessante, que a avaliação formativa, ela se presta muito bem para esse momento da aprendizagem. Na fase da aprendizagem dos conceitos, eu preciso a todo momento verificar se o estudante entendeu o que eu falei, se ele entendeu aquela regra que foi colocada, se ele consegue agora, se ele se apropriou de determinado vocabulário, se ele sabe fazer uma sequência de passos do ponto de vista de uma habilidade, por exemplo, motora, né? Se ele, por exemplo, consegue reconhecer que quando ele pode e quando ele não pode usar determinada regra. Então, nessa fase da aprendizagem, a avaliação formativa, ela cumpre esse papel de dar o toque para esse estudante, mostrar para ele o que ele já sabe e o que ele ainda precisa de saber. O que está segurando, né, a aprendizagem dele, como que ele pode fazer para melhorar essa aprendizagem. Então, nós chamamos de avaliação formativa justamente porque ela ajuda no processo de formação desse sujeito. Mas, uma vez que eu consolido, seja aí um capítulo, uma unidade, um conjunto, né, de saberes práticos, no momento que eu consolido, eu vou chamar aqui de unidade temática, eu posso, então, verificar, fazer um balanço se aquele processo todo seguido teve uma repercussão positiva na formação desse cara. E aí a gente entra em consideração, né, entra em jogo o que se chama de avaliação somativa, que é uma avaliação muito ligada à certificação de aprendizagem. Ela é uma avaliação mais pontual, ela vai acontecer em determinados momentos, ao contrário da avaliação formativa, que se estende, né, durante um período, que é aquela fase da aprendizagem. Então, como eu disse, não se trata aqui da gente demonizar a avaliação somativa, dizer que ela não presta, não é isso. Ela tem um papel. O que me parece acontecer na escola, isso não é, entre aspas, privilégio do Brasil, mas o que acontece na escola de uma forma geral, é uma confusão muito grande entre esses dois tipos de avaliação. Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu tento verificar se o cara aprendeu, e eu sei que ele está na fase de aprendizagem, eu desconto determinados pontos porque ele errou alguma coisa, sabendo que naquele momento ele vai errar mesmo, faz parte do processo. E que às vezes é até bom que ele erre. Então,
Ao fazer isso, o que acontece? Eu transfiro para a avaliação formativa uma característica que está ligada muito fortemente à avaliação somativa. E isso cria um descompasso no próprio processo de ensino-aprendizagem. E por que gera esse descompasso? Porque se o estudante é penalizado pelo erro na fase em que ele está aprendendo, ele vai dar um jeito de resolver esse problema dele. Colando, decorando, dando uma resposta que não é o que ele pensa, mas é o que ele acha que o professor quer que ele responda. E isso é muito grave. Porque no momento que o estudante falseia a resposta dele, seja pela cola, seja pela decoreba, seja por esse jogo de eu não acho que é isso não, mas eu vou responder porque eu acho que é o que o professor quer que eu responda. Então, no momento que ele faz isso, ele tira da avaliação formativa a sua capacidade de verificar se o cara está aprendendo mesmo. Dá o que nós chamamos de falso negativo. Desculpa, falso positivo. Ele responde correto uma coisa, eu acho que esse cara aprendeu, quando, na verdade, ele não respondeu correto porque ele acha aquilo mesmo, porque ele aprendeu aquilo, mas porque ele já se inteirou da regra do jogo. Então, talvez o adequado seja que no momento que tiver a fase de aprendizagem, as avaliações que acontecem cotidianamente durante o processo, seja desconectada a questão de pontuação pelo certo e pelo errado. Talvez pelo fez e não fez, se esforçou ou não se esforçou, tentou e não tentou, sei lá. Eu tento criar, né, como professor, tento criar esse tipo de abordagem. Contei para vocês na semana passada o que eu tento fazer. E aí, sim, como existe uma questão legal, burocrática da própria escola, isso faz parte mesmo, né, da instituição escola, que é aquela de, ao final de determinados períodos, você tem uma prova de certificação, seja ela chamada de mensal, bimestral, trimestral, prova da etapa, prova global. Cada lugar vai chamar de um jeito, que é uma espécie de um acerto de contas ali entre o que foi ensinado para a gente ver o que o cara aprendeu. Se a avaliação formativa for bem conduzida, ela auxilia na avaliação somativa. Ou seja, um processo de avaliação formativa feito e seguido para e passo lá com o desenvolvimento dos estudantes, dá a eles maior tranquilidade, maior serenidade, maior consciência do que eles sabem, e isso tem um impacto muito positivo na avaliação somativa. Na semana que vem, dando um spoilerzinho, nós vamos estudar um processo, um modelo que chama avaliação por contrato de confiança, proposto pelo André Antibi, em que ele tenta fazer um modelo de avaliação que case essas duas coisas, a formativa e a somativa, num processo global. Eu acho que é um processo que a gente tem visto aí mundo afora, quem tem aplicado tem tido resultados muito bons, né, para poder narrar. Mas aí, mais uma vez, eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês pensam a respeito, e principalmente sobre essa questão da avaliação formativa e somativa. Algum comentário, alguma dúvida? Bom, Maurício, você... Bruno, quem foi o... Não, professor Marcos, pode falar. Tinha começado já? Pode falar. Bom, uma das coisas que eu tenho observado aqui no campus Itabirito, na minha disciplina, pensando especificamente nesse período de pandemia, né? A gente foi para o ensino remoto e nenhuma das avaliações e das técnicas que eu usava antes seria plausível de utilizar. Junta-se a questão da limitação da condição posta com a minha preparação, formação e tudo mais. E eu vi que eu não conseguiria aplicar avaliações que tinham uma característica muito mais somativa do que qualquer outra característica. Então, eu trabalhei muito
Na verdade, eu tenho trabalhado exclusivamente com essa avaliação de fazer ou não fazer, digamos assim. Porque chegou num ponto, e pensando principalmente nos alunos do técnico, em que eu tenho um adolescente confinado dentro de casa, sem se encontrar com os colegas, em que ele está, muitas vezes, muitos dos meus estudantes começaram a trabalhar nesse período de pandemia, cuidando de irmãos dentro de casa. Então, se ele ele parou um momento para poder fazer a atividade que eu solicitei e me entregou, não fazia sentido nenhum para mim, tipo, fazer como uma avaliação somativa, uma vez que aquilo ali era o máximo que ele conseguiria fazer naquele momento. E para mim era mais do que suficiente esse envolvimento dele naquele momento, ele não perder esse contato com a escola, ele não perder isso. Aí é só esse apontamento que eu queria fazer mesmo, assim, de tipo, do quanto que esse momento de pandemia me levou a ter que rever completamente essa minha avaliação e tirar dela esse caráter finalístico, digamos assim, e entendê-lo como, literalmente, como simplesmente um marco naquele momento do que é que ele está fazendo, do que é que ele está acompanhando. E aí, pontualmente, eu vou fazer, olha, você colocou isso aqui em tal questão, tenta rever, dá uma olhadinha, aprofunda um pouquinho mais, mas que, obviamente, limitadas às características de avaliação à distância, enfim, que a gente tá colocado, né? Bruno, eu recentemente, eu sou parecerista da revista brasileira, que era que chama Estudos em Avaliação Educacional, da Fundação Carlos Chagas. Recentemente eu fui parecerista de um artigo muito bom, não sei quando ou se vai ser publicado na revista, mas que eles fizeram um estudo dentro desse ambiente de educação, de ensino remoto, né, emergencial, foi feito lá no Nordeste. Eles citaram, foi Sergipe, Bahia e um outro estado. Foram 3 estados, acho que Maranhão, mas eu não estou certo no terceiro. Sergipe e Bahia eu tenho certeza. E eles entrevistaram estudantes e perguntaram para eles. Eles não fizeram uma cotização em relação ao desempenho acadêmico, a nota tirada, mas eles entrevistaram os estudantes e perguntaram para eles basicamente assim: você acha que você está aprendendo mais ou menos durante a pandemia? E uma das perguntas depois, aí perguntava por quê, perguntava exemplos daquele ensino que era tradicional presencial para esse ensino agora, que pudessem subsidiar a resposta dele. Então, se o cara falou que acha que está aprendendo mais, mas o que está acontecendo que te faz aprender mais? Dá um exemplo prático. Se ele achava que antes que aprendia mais, mas por que você acha? Dá um exemplo prático. Era assim. E, por fim, eles perguntavam sobre o sentimento que eles têm sobre o processo de avaliação. E isso foi unanimidade entre os alunos. Porque na primeira parte, tinha gente que achava que estava aprendendo mais agora, tinha outros que estavam achando que aprendia mais antes, mas foi unanimidade nos alunos quando eles foram perguntados sobre o processo de avaliação. Quando o processo de avaliação tinha esse caráter que você está dizendo, que era mais assim no sentido de fez, não fez, e o professor indicava, olha, isso aqui está errado, mas não faz mais, tenta assim e tal, eles achavam que tirou o peso negativo da avaliação, que é aquele momento tenso, que a avaliação ficou mais leve, e isso permitiu a eles fazerem processos de avaliação mais verdadeiros. Essa era a palavra que aparecia muito. Então, claro, é uma pesquisa muito focada em determinados grupos, em determinados estudantes, mas me parece que é um resultado super interessante. Eu estou sempre olhando quando sai número novo da revista, mesmo se já tiver terminado, né, esse módulo aqui nosso, eu posto para vocês, eu indico para vocês quando sair, porque é uma pesquisa muito bem desenhada, muito bem feita, e esse resultado é um resultado interessante, do cara falar assim, que prefere esse processo de avaliação agora, não porque ele pode perguntar para o outro, ele pode colar, ele pode copiar, não. Eles falaram que é porque tira aquele peso negativo da avaliação. Então, é uma coisa muito interessante. Daisy? Pessoal, boa tarde a todos.
No campus aqui de Governador Valadares, a gente divide para os cursos técnicos também, como você falou, Gabriel, assim, essa divisão, né, de pontuação de prova final, né, do bimestre, enfim. E aí eu faço uma avaliação que seria, bom, para mim é como se fosse formativa, que o aluno tem que entregar uma atividade, e aí sim eu avalio muito que ele acertou, se ele desenvolveu bem o assunto, né? Mas se ele errou também, eu não tiro ponto, mas a não ser que eu vejo que ele, por exemplo, eu tinha explicado aquele exercício na aula e ele ainda assim manteve aquele erro, então eu falo, você não prestou atenção na aula, o que aconteceu, né? Então sempre deixa esse recado. Mas aí a dúvida ficou se eu estou acompanhando, então, esse desenvolvimento do aluno, que ele veio acompanhando na matéria, e aí eu fiquei na dúvida se essa avaliação, então, se ela seria mesmo formativa ou se ela seria diagnóstica. Agora eu fiquei, assim, confusa, então, dessa diferença, então, da avaliação diagnóstica e da avaliação formativa. Será que o senhor poderia, assim, explicar um pouquinho aí? Não fala senhor, não, pelo amor de Deus. Fala você, por favor. Tá bom, então. Será que você poderia explicar, então, Gabriel? Beleza, Deise. Você tocou no ponto que é a pergunta que eu achei que o Maurício ia fazer, e agora eu acho que está num momento legal da gente tentar responder. Então, em geral, né, se a gente for pegar assim, as definições mais padrão assim, de avaliação diagnóstica, é aquela que acontece antes de você ensinar alguma coisa. A avaliação formativa é aquela que você faz durante o processo de ensino-aprendizagem para ver se o cara está acompanhando aquilo que você já ensinou. Só que tem autor que não gosta de fazer essa divisão e coloca a avaliação diagnóstica dentro da avaliação formativa, justamente por essa dúvida que você apresenta. Por exemplo, quando eu faço uma avaliação exatamente, olha só, quando eu faço uma avaliação, imagina que eu vou ensinar, pegar a disciplina mais bonita de todas, tá? Que é a física, né? A física é a matéria mais linda de todos, todo mundo ama, né? De paixão. Então, na hora que eu vou ensinar, vamos supor, eu vou fazer uma coisa bem simplesinha aqui. Primeira, depois a segunda, depois a terceira lei de Newton. Então, quando eu faço uma avaliação formativa, processual, do aprendizado da primeira lei, ela pode ser, ao mesmo tempo, diagnóstica para o aprendizado, por exemplo, da terceira lei. Então, assim, como a avaliação ela ocorre ao longo do processo ensino-aprendizagem, e o ensino-aprendizagem é isso, né? A psicologia cognitiva diz que a gente só aprende a partir daquilo que a gente já sabe. Então, o que funciona como diagnóstico num determinado momento pode ter sido avaliação formativa para aquele assunto anterior, enfim. Então, dada essa dificuldade de você marcar um ponto e falar assim, aqui é diagnóstico e aqui é formativa, há autores que vão dizer que é tudo formativo. Então, essa dúvida que você tem, ela é clara, assim, é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Inclusive quem milita na área de avaliação por conta dessa característica. Agora, por que falar, então, de avaliação diagnóstica separado? Eu acho que aí tem um posicionamento político, inclusive, um posicionamento teórico muito forte para poder frisar de que a avaliação ela não é só no final de processo. Que antes mesmo de ensinar algo, antes do primeiro dia, assim, né, a gente já tem que pensar num processo de avaliação. Eu chego a dizer, e eu acho que vai causar um pouco de estranheza até para vocês, o que eu vou dizer agora. Tem muita gente pensando, não, o Gabriel ficou doido agora de vez. Muito provavelmente sim, tá? Mas é mais no sentido de provocar. Eu acho que o processo de avaliação ele começa antes do início da aula. Aí você fala, não, agora pirou de vez, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar um pouquinho. Quando eu escolhi o primeiro texto e o primeiro vídeo, antes até de conhecer vocês, é claro que eu sabia, muitos aí eu já conhecia, mas não nessa relação que a gente tem aqui, né, de uma sala de aula. Mas quando eu escolhi o primeiro texto da semana passada e o primeiro vídeo, eu tinha já na minha cabeça
uma avaliação prévia de qual seria o perfil da turma, quais seriam os interesses, qual é o interesse institucional desta disciplina dentro do curso de pós-graduação. Então, a gente já faz uma primeira projeção, mas não é uma projeção certa. É uma ideia que a gente constrói sobre o tipo de estudante que a gente tem e faz um planejamento pensando nesse tipo de estudante. Então, já é um processo de avaliação, né? E é isso mesmo, Maurício. Não é absurdo, não. É isso mesmo. Todos os avalios são avaliados. Eu sempre, quando faço o processo, mesmo nessa prova final, tal, eu peço os estudantes, sabe, para poder dizer o que eles gostaram, o que não gostaram. Semana que vem eu vou pedir para vocês fazerem isso, inclusive, porque é essencial. Esse processo, ele tem que ser um processo de mão dupla. E aí, de novo, né, a nota não é do aluno. Se a gente, essa ideia de colocar a nota no aluno tira um pouco da responsabilidade do sistema educativo do qual o professor faz parte. Então, assim, está escrito na LDB, inclusive, né? Está escrito lá que nós temos que garantir o aprendizado, né? Os professores têm... Eu sei que é uma discussão muito pesada essa. E é muito pesada porque como que eu vou garantir uma coisa que não depende só de mim? Depende do material instrucional, depende do dia que o aluno está, do jeito dele, do interesse, enfim, tem uma série de coisas. Mas o que eu acho que está ali dito na LDB, se a gente for tentar interpretar, é que nós temos que tentar usar de todos os nossos recursos disponíveis naquele momento para potencializar o aprendizado. Então, é muito nesse sentido que eu vejo. O resultado daquele processo é um resultado nosso também. É um resultado meu como professor, é um resultado do estudante, do IFMG, do material de ensino, de apoio que eu utilizei. Então, eu acho que é um conjunto, né? Uma questão assim. E aí, assim, só para fechar, vocês podem pensar a avaliação diagnóstica como sendo um subconjunto, né, da avaliação formativa, é isso mesmo. E é importante que ocorra, e é importante que ocorra em vários momentos, sempre que a gente sentir a necessidade de conhecer um pouco mais, de problematizar, de trazer à luz algumas questões, tá? Maurício. Pessoal, assim, desculpa querer falar o tempo todo. Uma coisa que eu lembrei, Gabriel, que é assim, da visão mais conservadora ou obsoleta, né, de tipos de avaliação, até a hora que você falou sobre, para não demonizar a avaliação somativa, basicamente a avaliação somativa é aquela com a qual a gente já vem tendo contato desde quando a gente é pequenininho, né? Então, quem adentra o mundo docente sem conhecer a docência, como eu, por exemplo, alguns anos atrás, então a gente meio que tende inclusive retomando aquele termo, né, de intuição, a gente tende a replicar práticas com as quais somos minimamente familiares. Então, se vivemos numa graduação, passamos por alguns tipos de experiências, a gente vai tender a replicar isso daí. E uma decorrência disso é que um professor que reprova muita gente é um professor bom, que ele ensina firme, né? Então, o aluno não conseguiu correr atrás. Eu tive um caso que eu não acompanhei, né? Fiquei sabendo alguns anos atrás, de um professor, inclusive da disciplina mais linda do mundo, a física, que ele reprovou 100%. Só que é o seguinte, aí a pessoa fala assim, ninguém foi capaz de passar na minha disciplina. Peraí, por que a pessoa não inverte o raciocínio e fala assim, eu não fui capaz de ensinar ninguém? Eu acho que alguém que reprova 100% da turma, sem pelo menos parar para refletir sobre as suas próprias práticas, peraí, acho que você está no lugar errado, ou você tem alguma coisa que não está ornando. Então, o que acontece? Peraí, é o processo inteiro que está sendo avaliado, não é só o aluno. Então, ou seja, você também está sendo avaliado, não deveria ser um motivo de orgulho. A pessoa fala, nossa, porque é minha disciplina, eu reprovo todo mundo mesmo. Então, peraí, você não consegue ensinar ninguém. Então, tá no lugar errado, cai sempre na de sair da zona de conforto
e trazer o pacote completo para dentro da sala de aula, não simplesmente conhecimento técnico, né? Então a pessoa às vezes, não, porque eu tenho um pós-doutorado em sei lá o que, eu sou o cara que mais sabe desse assunto no mundo. Tá, mas você sabe, você consegue transmitir isso para os seus alunos e desenvolver aquelas outras habilidades e competências que são necessárias a ele também? Então só para colocar mais um pouco de linha na fogueira. Obrigado. Na semana passada eu dei um exemplo sobre isso que você está dizendo, que basta você trocar a profissão para você ver o tamanho do absurdo. O médico fala assim, 100% dos meus pacientes morrem. O engenheiro civil fala 100% das pontes que eu projeto caem. E isso é incompetência profissional, né? Agora, quando você vai para o magistério, é o contrário. 100% dos meus alunos reprovados. Nossa, esse cara é bom, viu? Passar com ele, sabe? A gente lida com o fracasso como sendo algo inerente ao processo. É claro que a gente sabe que paciente de médico morre, que ponte cai, a gente sabe o que acontece. Mas banalizar o fracasso é uma característica muito forte que a gente vê na área de educação, e é uma tradição. E, de fato, o contato mais forte que as famílias têm com a escola é por meio da avaliação, porque é muito difícil que numa família média, assim, você tenha, por exemplo, o aluno chegando em casa do ensino médio, né? O filho chega lá e os pais chegam e falam, e aí, o que você está estudando? Ah, estou estudando eletricidade. Ah, que legal, tem aquela lei e tal. Assim, os conhecimentos eles vão se tornando específicos, então as famílias, né, as pessoas vão perdendo contato com aquela diversidade de saberes do ensino médio. Mas tem uma coisa que os une, que é a avaliação. Todo mundo tem um exemplo de uma nota ruim que tirou, de uma prova que ele achou que foi injustiçado. Todo mundo tem um exemplo para dar de algo que escreveu e não estava legal. E aí, assim, o que eu acho que deveria ser demonizado não é a avaliação somativa, mas a péssima qualidade dos instrumentos de avaliação que são propostos em sala de aula. E aí eu acho que esse é um problema, a gente vai discutir isso em vários momentos, tem uma disciplina, inclusive, que é para discutir parâmetros de qualidade das questões de avaliação. Nós vamos ver assim, o que meio como construir, né, itens de avaliação bons, que meçam aquilo que você quer medir mesmo, né, que verifiquem o que você quer verificar. Porque, assim, nós temos exemplos os mais diversos. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com meu filho mais velho. Ele estava no 4º ano do fundamental e ele estudava na escola que eu trabalhava. E aí tinha uma questão de ciências que era uma árvore com uma maçã. Aí na outra figurinha tinha a árvore e a maçã no chão. E era assim, a maçã caiu. Por que a maçã caiu? Meu filho escreveu assim, porque ela ficou madura. E aí veio um X de todo tamanho, vermelho, né? Porque o erro tem que ser destacado, e ele perdeu ponto. Aí eu fui conversar com a professora, eu falei, professora, eu não entendi porque que a senhora cortou aqui da prova aqui. E aí ela foi tirar onda comigo ainda, né? Falei, você é professor de física e não sabe? Eu falei, não, você me explica? Falou, caiu por causa da gravidade. Era essa a resposta que ela queria. Aí eu falei, não, mas então você está me dizendo que na figura de cima não tinha gravidade, porque a maçã não caiu? Só apareceu gravidade na segunda? Ela, não, claro que tinha gravidade antes. Eu falei, então por que a maçã não caiu? Uai, porque ela não estava madura. Então, assim, até em relação às perguntas que são feitas, às questões que são propostas, tem problemas seríssimos. Às vezes, a gente pergunta uma coisa que não é o que a gente quer perguntar mesmo. A gente já tem uma resposta na cabeça e tem que ser aquela resposta. Uma ênfase muito grande em memorização. Memorização, assim, estéreo. Beleza, Edmar? Valeu, cara. Valeu pela presença aí. Então é isso. Assim, tem uma série de questões que envolvem a avaliação somativa, que não é um problema dela em si. Pela estrutura escolar que a gente tem, que a gente optou na sociedade por ter, né, onde precisa ter ponto para passar, essa avaliação somativa precisa de estar presente.
sabe? Então, não é dizer que ela é ruim por si própria, mas o uso que a gente faz dela... O meu professor de física do segundo ano do ensino médio, chamava segundo grau na época, ele dava prova valendo -1. Então, a gente estava, vocês estão conversando demais, tira uma folha aí, guarda tudo, arranca uma folha aí, eu vou dar uma prova. Aí, a questão era assim, o assunto que ele iria explicar, ele partia do pressuposto que, como a gente estava conversando, a gente já sabia, então ele faz uma questão sobre o assunto que ele ia explicar. Se você acertar, você tira 0, quer dizer, você não perde ponto. Se você errar, você perde 1 ponto. Era uma prova que valia -1. Quer dizer, ainda usa um instrumento de avaliação que tem uma lógica diferente, um objetivo diferente, para fazer controle de... autoridade. Tinha uma professora minha que falava que, nesses momentos, a gente abandona o Piaget e adota o Pinochet, né, como ídolo pedagógico. Mas é muito nesse sentido. Então, é importante a gente ter claro que a avaliação somativa tem o seu lugar na escola, é necessário que tenha, mas não pode ser só ela. Se for só ela, a gente só vai saber se o cara aprendeu um tempo depois, quando não dá para fazer mais nada. Entende? Então, assim, a avaliação formativa, ela ajuda você a compreender o processo ao longo, né, do que está acontecendo. Então, é melhor você dar um pedacinho de carne todo dia e ver como é que ele vai mastigar, digerir, do que dar um boi para ele no final do trimestre e falar, come esse boi, meu filho. Então, é importante a gente ter essas questões. Gente, algum comentário aí? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Bom, eu queria só rapidamente falar sobre os outros 2 conceitos, e aí depois, se vocês tiverem alguma questão sobre o texto, né, sobre os textos, a gente volta a discutir também. Que é a questão da avaliação referenciada à norma e a critério. Não sei se ficou claro para vocês essas 2 questões. E aí eu vou tentar fazer assim, vamos pensar... Eu viro para vocês e digo assim, ó. Quando eu faço o processo avaliativo de uma escola, a nota mínima para ser aprovada é 60 pontos. Não interessa quantos tiraram 60. Se todos tirarem 60, todos serão aprovados. Agora, quando eu digo assim, a nota mínima de aprovação no concurso para o IFMG, no concurso para professor do IFMG, a nota mínima é 60. No entanto, só serão aprovados os 3 primeiros colocados. O que eu estou dizendo? Eu não estou colocando simplesmente uma regra externa ao processo e todo mundo que atingir aquela regra será aprovado. Agora, eu estou dizendo que existe uma coisa adicional. Depende do desempenho dos participantes para saber quem serão os 3 aprovados. Pode todo mundo tirar mais que 60, mas isso não garante que ele seja aprovado. Então, quando eu estabeleço critérios, quando eu estabeleço questões, né, pontos para avaliação, que estão ligados à comparação entre os participantes, eu vou dizer que a avaliação ela é referenciada à norma. Quando não tem, quando é um critério, que é um critério estabelecido, e todo mundo que passar por esse critério chega lá, eu estou falando de uma avaliação referenciada a critérios. Tá? Nesse sentido, a avaliação formativa ela tem uma característica muito forte de ser referenciada a critério. Porque eu quero que as pessoas aprendam. Todo mundo aprendeu, eu passo para frente. Na avaliação somativa, ela pode ser referenciada à norma. E isso tem um problema sério quando a gente discute avaliação escolar, que apesar da avaliação escolar ser pensada para ela ser referenciada a critério, tem um mínimo de aprovação, e todo mundo que atingir esse mínimo, beleza, foi aprovado, independente de quantos sejam, isso.
a gente faz avaliação, às vezes, por norma. Às vezes, intuitivamente, às vezes, de forma subjacente, a gente avalia de tal forma a deixar um número de estudantes em fracasso escolar para que o processo educativo pareça correto, pareça um processo liso, lícito, enfim. Então, quando a gente faz, às vezes, implicitamente essa norma, é quando a gente, por exemplo, vê que o pessoal foi muito bem numa primeira prova e regaça o couro na prova seguinte para que a média possa baixar, ou então a gente muda o barema de correção, dá mais ponto para as questões mais difíceis, porque a gente sabe que todo mundo vai errar, e com isso você baixa a média, para que tenha sempre um determinado número de estudantes que não vão dar conta, para poder dizer que a disciplina é boa, que a disciplina é legal, que o professor é rigoroso, né? Ele tem que ter uma fama. Há determinadas escolas que fazem isso. Escolas por demais excludentes, que precisam de ter um nome no mercado, de uma escola forte, e o que elas fazem, basicamente, é estabelecer essa avaliação por norma. Os piores estudantes em termos de desempenho, dá-se um jeito, pelo nível das provas, deles serem sempre abaixo da média, vão ser reprovados e saem da escola. Tá? É o que um amigo meu chama de darwinismo educacional. Né? Ele faz um processo de seleção e, ao invés de recuperar aqueles que não aprenderam, ela dá um jeito de expulsar esses que não aprenderam para chegar a uma turma pequena no terceiro ano e ter um resultado bom no Enem e dizer que a escola é boa. Então, essa avaliação por norma, mesmo que às vezes não escrita num programa, usa argumento estatístico, usa tudo. Usa assim, esse cara não ia dar conta mesmo, é uma coisa assim absurda. Essa desacreditação das pessoas, porque isso funciona dessa forma, né? Você acaba mostrando para a pessoa que ela não é capaz. Tem um caso que é, para mim, um dos mais emblemáticos. Eu fui dar aula numa turma de educação de jovens e adultos e eu entrei na turma e eu ia dar a disciplina de eletricidade. Falei, gente, então hoje nós vamos começar a eletricidade. Teve um cara lá no fundo, falei, tomei pau semestre passado por causa dessa disciplina, dessa matéria, não sei nada disso. Falei, não, vamos com calma, a gente vai. Era a primeira vez que eu estava entrando na turma e tal. E aí eu tenho uma placa, eu fiz em madeira, eu boto tomada, interruptor, disjuntor, eu vou ligando lâmpada, fecha circuito, liga, para perguntar qual lâmpada que liga, ela brilha forte, para ensinar a associação a partir de visualização. E tudo que eu perguntava, esse cara respondia. Tudo que eu perguntava, esse cara respondia. E respondia correto. Eu falei, cara, mas como é que você disse que você não sabe? Você tá... Não, ele falou, não, porque essas coisas aí eu sei, eu sou eletricista. Aí eu fiquei imaginando que tipo de escola faz um eletricista prático, né, sem formação técnica, inclusive, tomar pau numa disciplina de eletricidade que estuda circuito elétrico. Então, assim, foi provado para ele que tinha as questões lá, elas eram por demais teóricas e tinha que fazer fórmula, aplicar, e o cara não via sentido naquilo. Então, assim, tem diversos níveis, né, dessa aplicação dessa norma, porque tinha que, de alguma forma, parecer. Como é física, então tem que dar pau em alguns. Então, é basicamente essa diferença. Ficou tranquilo essa diferença assim, entre os dois? Aí, nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente, para a escola, não estou falando para tudo, para avaliação escolar, para essa avaliação que a gente faz no cotidiano, a avaliação referenciada à norma, de fato, ela não faz o menor sentido. Faz sentido quando a gente faz um concurso, um edital, um processo seletivo para os nossos cursos integrados. Não tem vaga para todo mundo, a norma se você venceu o critério com um determinado mínimo lá para aprovação, a norma tem 20 vagas, os 20 primeiros colocados vão entrar. Faz sentido se não tiver vaga para todo mundo. Mas dentro de uma escola, no cotidiano escolar, não faz sentido botar essa norma. Se todos aprenderam, por que não todos serem aprovados, vamos dizer assim.
Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma questão que queira colocar a respeito disso? Comentários, enfim, fique à vontade. Denise não falou nada até agora. O Sérgio também não, olha lá. Gabriel, não falei não, mas estou aqui, assim, me deliciando com a fala. Eu realmente fico muito envolvida aqui com a fala, mas, assim, é só porque um pouco assim, né? Só fazendo um contexto, né? A minha formação hoje, eu sou técnica lá na reitoria, né? E a minha formação é educação física. Mas eu sempre estive muito próximo à sala de aula e aos professores ditos de sala de aula, vamos dizer assim, né? Mesmo porque o trabalho da prefeitura, na prefeitura de BH, ele proporciona, né, os grupos de trabalho, né? Eu tive longa experiência no terceiro ciclo, e aí, assim, ao te ouvir, ao ler os textos, ao te ouvir, assim, para mim faz todo sentido, né? Eu faço um resgate do tempo que eu estive, né, com o terceiro ciclo, e a gente pensar assim, o que poderia, né, ter sido, pensar o que poderia ter sido diferente, e às vezes são coisas assim, não são tão difíceis de aplicação, né? Mas, como o professor Bruno comentou, e aí eu sempre fui muito crítica quando eu estava, né, na prefeitura, porque aí o pessoal trazia para a gente experiências, né, de práticas que deram certo, práticas positivas, né, o que seja, ou tanto de avaliação quanto do ensino-aprendizagem de maneira geral. E eu acho que um grande gargalo que a gente tem na nossa educação é a quantidade de alunos dentro de sala de aula e a quantidade de carga horária do docente, né? Ter a quantidade de carga horária implica na dificuldade no tempo, na falta de tempo para estudo e para reflexão daquilo que está sendo feito, né? E dentro de sala de aula, um atendimento mais específico, né, para o aluno, né? Um atendimento mais próximo, um olhar mais próximo ao aluno. Então, isso, assim, isso para mim é um grande desafio. Assim, são dois grandes desafios que deveriam ser mais debatidos, né, na educação básica. Mas, enfim, no mais, a aula hoje foi fantástica. Obrigado. Ô, Denise, toca num ponto que eu acho que é assim, essencial. Você fala a respeito da educação física e eu fiquei lembrando aqui. Dentro da educação física, assim, vamos falar dentro do esporte. Esporte como competição, por exemplo, faz sentido, se você está pensando numa equipe que vai competir e tal, você adotar a avaliação por meio de norma. Mas dentro da educação física escolar, isso já não faz sentido, porque o objetivo não é gerar, na educação física escolar, não é, ou não deveria ser, pelo menos, eu sou leigo no assunto, tá? Eu sou físico sem educação, né? Mas não é gerar só medalhas de ouro, né? Pessoas para ir para o pódio. Não, tornar a prática esportiva, a prática da educação física mesmo, né? Como algo para todos, né? A partir das suas possibilidades e tal. Como é o mesmo caso da física, não é o objetivo de formar nenhum físico, né? E aí, quando você coloca a questão de carga horária elevada e pensa o volume de conhecimento que a gente coloca para os estudantes, de fato não dá tempo para fazer muita coisa, não. É uma correria danada, né? Se você não corre, você não consegue, num determinado momento, dizer assim, olha, agora eu vou parar, nós vamos ver aqui com calma. Tem tanta coisa para ser falado, para ser dito, para ser feito, que a gente entra num turbilhão, né? Uma coisa maluca. Essa reforma aí reforma, entre aspas, né? Contra-reforma aí da educação, essa contra-reforma aí, essa doideira, a Base Nacional Curricular, quer dizer, ela tem mais habilidade do que o que era cobrado no Enem, com um tempo menor, né? Porque agora essa questão de redução do que seria o ensino médio, a linha, né, de formação geral. Então, assim, tem tanta coisa que a gente olha e fala, não tem pé nem cabeça. Eu analisei a BNCC de ciências, desde do fundamental até a física proposta no ensino médio. As habilidades não conversam entre si, não tem progressividade. Você vê um negócio na primeira série, só vai ver na terceira, tem, sabe, uns hiatos. E quer que a gente faça um trabalho bacana, assim, de qualidade, né? Então, tem um problema estrutural, né? Quando a gente pensa
na avaliação das aprendizagens, que também tem a ver com toda essa concepção curricular que a gente tem aqui. Então, nossa, é um problema, eu acho, monstro, né, para a gente resolver. E eu sei lá se a gente consegue resolver esse problema olhando só para um ponto. O Felipe Pernot, né, ele fala que é possível mudar a escola a partir da avaliação. A defesa que ele faz é assim: no momento em que a gente muda a forma de avaliar, necessariamente a gente tem que mudar a forma de ensinar, de conduzir os processos e tal. Num determinado ponto, isso é verdade. Eu acho que tem vários testemunhos de professores que, quando começaram a praticar uma avaliação mais formativa, mais libertada, se libertaram dessa noção da nota como um fim em si mesmo, né, como uma coisa assim, eles conseguiram modificar, inclusive, a própria prática pedagógica. Mas a gente sabe que, do ponto de vista legal, a gente tem até alguns empecilhos, né? Então é muito danado isso. Sim. Ô, gente, sim, iniciativas individuais. Esse é um problema seríssimo, assim. De pessoas, às vezes, que querem fazer algo e tal, e fazem uma mudança. E geralmente, eu já vi isso acontecer em vários momentos. Eu fiz uma série de entrevistas uma vez, já tem muito tempo, com professores do ensino médio, que tinham um processo de avaliação diferenciado. Eu fui captando isso. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles relatam que eles eram vistos como aquele professor relaxado, aquele descompromissado, que não queria dar prova mesmo, sabe? Faz de qualquer jeito. Ele é visto com preconceito por praticar uma avaliação que é até muito mais difícil, né? Muito mais difícil mesmo. Gente, mais alguma pergunta, alguma questão? Se quiserem tocar em um ponto lá do texto, né? Dos textos, do vídeo. Não, gente? Beleza. Então, assim, eu acho que a gente pode... O Sérgio escapou. O Sérgio e a Thalita, a Dayana também, que não falaram. Não, estou aqui, Gabriel. Estou aqui, me deliciando com as suas aulas. Você chegou, né? Você disse que leu a minha dissertação, e eu trabalhei, né, numa sessão, esses conceitos de avaliação formativa, trabalhei com algumas obras aí da Jussara Hoffmann. Eu só queria ter tido suas aulas antes de escrever. Ia ser mais fácil, sabe? Assim, tá jogando muitas luzes aí que eu não vi durante a minha pesquisa. Então, só agradecer mesmo. Excelentes estão sendo as aulas. Estou adorando. Valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Eu acho que essa temática de avaliação é isso mesmo. Quanto mais a gente conversa sobre, mais a gente vai, né, tomando consciência de umas coisas diferentes. Gente... Dayana, Thalita. Também, só agradecer, eu estou prestando atenção aqui nas discussões, né, na troca de conversa, fazendo uma reflexão aqui, enquanto professora que fui, agora estou na área, né, administrativa, enquanto mãe, que eu estou aqui com um menino de 7 anos, fazendo atividade, e achando muito interessante as discussões, né, levando para a minha vida mesmo, e legal. Como que a gente está num sistema que às vezes a gente reproduz sem saber, né? Eu pensando enquanto professora, como que eu reproduzi algumas práticas que agora, com a discussão dos colegas, eu vejo que inapropriadas, mas muito aprender aqui com essa especialização. Bom demais, muito legal. Thalita? Eu compartilho aí com a Dayana, né, a história de a gente estar, né, dividindo o tempo da gente. Eu também sou mãe de 2 aqui, por isso que eu acabo, estou escutando aqui, mas estou, né, em múltiplas funções, mas realmente, assim, eu acho que eu também não tenho formação na área, né, de licenciatura, mas estou, né, buscando esse aperfeiçoamento, e realmente a gente se coloca no lugar da nossa experiência, há anos atrás, quando a gente começou, a gente fica só pensando, eu pelo menos, né,
nossa, eu podia ter feito tanta coisa diferente, né? Eu podia ter feito muito mais pelos meus alunos, mas eu acho que é importante a gente continuar tentando. Eu acho que atingir a perfeição é impossível, mas a gente tem que tentar. E estou adorando, assim, né? As aulas, estou adorando o curso, estou achando que está, né, bem bacana. Eu também fiz a pós em docência e isso me despertou para muitas coisas. E foi o que realmente me motivou a continuar e a fazer essa outra pós que eu estou amando. Obrigada, professor. Muito legal, muito legal. Pessoal, eu agradeço aí, assim, a participação realmente de vocês. Eu acho que, assim, essas contribuições... É claro que sempre tem alguém que... Tem gente que é mais participativa, às vezes pelo assunto, né, pela própria questão pessoal. Tem gente que gosta, né, mais de participar. Tem gente que é realmente mais retraído. Eu entendo isso. Mas eu vejo que vocês têm dado um retorno muito legal na aula passada, nessa de hoje, a respeito, assim, da discussão, das reflexões, de exemplos, né? E eu acho que isso faz a gente ter um aproveitamento muito melhor, né? Mais do que uma pessoa só que fica falando 2 horas, fica realmente muito chato e fica, às vezes, muito, muito enfadonho, assim. Mas queria agradecer, assim, sempre a participação de vocês. E aí, a gente volta, então, na próxima semana para o terceiro assunto, né, que vai ser a constante macabra. E aí eu vou colocar o vídeo ainda até domingo, para vocês poderem assistir. Uma palestra virtual com o André Tibi, tá joia? E tão logo saia o livro, a versão final, eu já aviso para vocês e compartilho aqui o PDF. Tranquilo? Pessoal, então um abraço aí. Um abraço aí para vocês, tudo de bom, viu? Bom final de semana e vamos tomar uma agora, né? Porque ninguém te espera. Um abraço, Gabriel, obrigada, viu? Valeu, tudo de bom. Tchau. Obrigado.